sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu conto com a presença de um médico queridíssimo na nossa cidade. Ele é pneumologista, seu nome, Dr. Evandro Martins. Dr. Evandro, muito obrigada pela presença. O seu nome é referido entre muitas pessoas da nossa cidade como pneumologista da família. O seu clinica há muitos anos na nossa cidade, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Então, boa noite. Boa noite. E prazer conhecê-la pessoalmente. Já a conhecia dos vídeos e das nossas conversas de família. A minha carreira como pneumologista vem de muito longe. De muito longe, né? Na verdade, vamos começar um pouquinho antes. Como é que foi o seu desejo de estudar medicina? Muito bem. Eu convivi, aos 15 anos de idade, eu conheci o Arlindo Frota Júnior. Sim, sim. Colega médico. E o pai dele, o Dr. Arlindo Frota, cirurgião, muito conhecido em Manaus na época, muito renomado. E eu tive o prazer de conviver, ter uma convivência familiar. E o Dr. Arlindo foi assim uma inspiração para mim, dessa convivência com o Dr. Arlindo, com a Dona Lúcia, com a Eliane e com o Júnior. E isso foi uma convivência, uma amizade duradoura que até os dias de hoje ainda existe. E aí o Dr. Arlindo serviu de inspiração e o senhor entrou logo na faculdade de medicina? Sim, eu sou da época de uma única universidade, a Universidade do Amazonas, e hoje é o FAM, e a gente fazia um vestibular, né, por ano, só tinha um. É verdade. Só tinha uma chance, né? Dificílimo, por sinal. E eu, felizmente, com dedicação também, passei no primeiro vestibular. Olha, meus parabéns. Bem cedo, e formei cedo. E formou cedo. Mas quando o senhor entrou na faculdade, o senhor tinha ideia de que especialidade o senhor ia abraçar? É interessante, Como talvez marcado da infância por quedas, fraturas, futebol, aquelas coisas todas, os traumas de ósseos, né? E aí eu pensava em ser ortopedista. É muito comum associar alguma coisa da nossa vida com a especialidade. E eu inicialmente pensava em ser ortopedista, cheguei até a acompanhar professores. Quem era professor de ortopedia na época? Na época era um grupo de professores, mas o titular da cadeira era o professor Júlio Torres. Júlio Torres? Muito conhecido. Até pouco tempo, né? Sim, o doutor Júlio Torres era uma referência. Sim. E a clínica ortopédica. Clínica ortopédica, junto com o doutor Mangueira, Teixeira. Nivaldo, que ainda atua, né, meu colega. Então, e tinha um colega de turma, o Frederico Veiga, que já pensava em ser ortopedista. E nós dois nos metíamos lá pelo pronto-socorro, pelas cirurgias. Qual o pronto-socorro na época? Era o Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Aliás, era a referência, né? O único da cidade. Aliás, era o único, né? Isso mesmo. Mas aí eu desgostei da ortopedia, das vezes que eu entrei, porque o auxiliar só fazia força. Porque a ortopedia é isso que eu ia lhe falar, né? Geralmente, a gente vê que quem segue para a ortopedia são aqueles nossos amigos mais fortes, robustos, né? Porque é um serviço pesado, né? Quase uma carpintaria, né? Era assim, na época sim. Hoje em dia já tem técnicas e equipamentos que já amenizaram. Estamos falando de um momento que era serra, broca. Aí não quer dizer que ainda não usem, né? Mas bem equipamentos mais sofisticados. Mas assim, o auxiliar, na realidade, ele era o fazia mais esforço. Era o serviço pesado. Que é o serviço pesado. Então isso me foi desgostando e eu mudei, como também achava que a especialidade clínica seria melhor para mim. Meu perfil era mais para ser um clínico. E aí foi um professor que o inspirou a ser pneumologista ou não? Foi um momento da sua vida onde
Porque eu vejo que com a pandemia houve uma necessidade muito grande de pneumologistas e infectologistas, e muita gente acabou fazendo essa escolha de especialidade por esse momento. Outras se inspiram em pessoas, né? Sobretudo em professores, para escolher. Na verdade, o que foi que lhe motivou a escolher essa especialidade? Assim, a pneumologia, ela está dentro do contexto da clínica médica. Sim. Como cardiologia, a nefrologia, a gastroenterologia, a pneumologia. Então, na cadeira de clínica, eu me identifiquei com a pneumologia. Entendi. E quando chegou o internato, que em seguida teria a prova de residência médica, eu tive que me definir. Tá, então durante o internato, o senhor descobriu que a sua vocação para a clínica era muito grande e aí optou pela pneumologia, né? E aí, nesse momento, o senhor começou já a atender em consultório? Não. Não. Não, assim, o último ano, que é da época o 6º ano de medicina, nós podíamos fazer fora de Manaus. E nós tínhamos um grupo que, através da influência da dona Olenka Chauvin de Menezes, nós conseguimos umas bolsas para um internato remunerado, com bolsa, né, no Rio de Janeiro, no sistema de internato e residência médica da Previdência Social, do INAMPS. E aí, lá no internato, eu optei pela pneumologia e já segui o curso, né, de pneumologia, a cadeira. E o senhor foi interno em que hospital no Rio de Janeiro? No Hospital Cardoso Fontes. Cardoso Fontes. O hospital é um hospital federal, Sim. Né, que se localiza em Jacarepaguá. E aqui nós, inclusive, tínhamos, né, uma unidade ambulatorial também chamada Cardoso Fontes, que era ligada à questão pneumológica também, né? Verdade. Era só uma unidade ambulatorial, mas todo mundo tinha que passar por lá. Até para carteira de trabalho você precisava. Você recorda desse momento? Sim, a carteira de saúde, né, que era necessária uma carteira de saúde. O dispensário Cardoso Fontes, exatamente. Né? Ele é uma referência ainda está em atividade. Ainda está em atividade, mas não naquele lugar. Ainda no mesmo lugar, e é a referência do Programa Nacional de Combate à Tuberculose. Que legal. Mas voltando lá ao Hospital Federal Cardoso Fontes, você passou um ano atendendo como interno, né, do Serviço Único de Saúde, à época INAMPS, né? E quando terminou o internato, quis voltar para Manaus? Não. Eu vou pedir intervalinho comercial e você vai contar essa história logo depois dos comerciais. Certo. Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente. É o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar.
Ligue 3003-3939. Voltando aqui nessa conversa com o Dr. Evandro Martins, pneumologista, querido na cidade. Conte-me. Então, no internato, já decidido em fazer pneumologia, nós nos preparamos para a prova de residência médica. Né? Então, a prova de residência médica era a residência nos hospitais da rede do INAMPS, era uma residência médica remunerada, o que equivalia mais ou menos a um salário de um staff hoje em dia. Né? E assim era muito concorrido, todo o Brasil ia para o Rio de Janeiro. Hoje em dia existem cursinhos preparatórios para a prova de residência, né? Verdade, Então era muito concorrido e a gente tinha que estudar bastante para chegar no final do ano, antes da nossa, quando voltei para a Cola Grau, eu já voltei aprovado para continuar a residência médica. Olha que bacana. Então, para você ter uma ideia do número de concorrentes, a residência era feita no campo a prova da residência era no campo da UERJ, lá no Rio, próximo do Maracanã, Vila Isabel. Sim. Ali aquela área, né? Sim. Então, o Rio era a referência cultural do Brasil. É porque tinha acabado de ser capital federal, né? Sim. E ainda tinha os melhores investimentos públicos federais ali. Verdadeiro. Brasília estava começando e São Paulo ainda não tinha despontado tanto como o Rio de Janeiro. As grandes referências nacionais na medicina eram do Rio de Janeiro, né? A minha infância toda, todo mundo se tratava no Rio de Janeiro. Eu não sei se você morou lá próximo do Hospital de Ipanema. Claro, ainda. Então, Hospital Federal de Ipanema. Exatamente. E lá era a referência à cirurgia geral. Então, sim, a residência em cirurgia da nossa época, do sistema, era lá no Hospital de Ipanema. Sim. A parte de clínica, oftalmologia, o Hospital da Lagoa. Da Lagoa. O meu era a parte de pulmão. Miguel Couto, Souza Aguiar. Mas aí um já era estado, outro município. Mas então tinha uma rede de residência médica e de especialidades. E aí o senhor voltou para quanto tempo de residência? Mais 2 anos de residência. Mais 2 anos de residência. Certo. E aí, ao terminar essa residência, não se animou a abrir consultório por lá, ficar por lá, como muitos dos amazonenses fizeram? Sim, muitos colegas meus de turma que foram para o Rio, alguns para São Paulo, outros lugares, eles por lá ficaram, né? Tem muita, até mesmo no exterior. Mas o que lhe estimulou a voltar para a terra? Eu sempre fui com o objetivo de voltar. Sim. E isso contribuiu muito. Eu fui muito bem recebido e fui, assim, o professor, que era o Dr. Ricardo Guimarães, ele sabia que do meu objetivo de voltar, então contribuiu ainda mais para a minha formação. Sim. Tanto ele quanto o corpo clínico de staffs do hospital. Então a residência era referência nacional na especialidade, tinha 64 leitos, 30, só de pneumologia, 32 masculinos, 32 femininos. Então durante esse período deu para ver todas as patologias. Era um número significativo de patologias, até pela amostra populacional. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma grande escola, até por isso, né? Porque um grande centro. Não, mas a chance de você ter contato com uma patologia diferente em Manaus era infinitamente menor do que num ambiente tão populoso quanto o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é verdade. E isso hoje se estende a São Paulo. Sem dúvida. Também.
Mas o Rio de Janeiro tinha uma característica naquele momento que não só a população era grande, como a aglomeração Sim. não existia nos outros estados naquele momento. Era uma coisa única do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, eu acho que foi o primeiro lugar as pessoas a se aglomerarem em espaços pequenos, até por conta da própria geografia, né? Sim. Bom, a gente dá para falar que você tem o estádio de futebol, né? O futebol no Rio de Janeiro é muito popular, então as maiores torcidas, a aglomeração de pessoas no Maracanã, por exemplo. Os shows, o transporte urbano, transporte coletivo. O transporte coletivo, os trens, né? Os sem ônibus, dúvida. Né? Hoje os trens o metrô, do subúrbio. Hoje o metrô, então realmente... O Rio de Janeiro sempre teve o problema de ser projetado para um número de habitantes muito menor do que ele atingiu, né? Então ele estava sempre deficitário nessa questão, né? Aí, doutor Evandro, quando terminou esse seu momento carioca, que o senhor disse, não, agora eu vou voltar para minha terra, e o senhor veio trabalhar aonde? Eu vou pedir um minutinho de comercial e o senhor conta no próximo bloco. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui nessa entrevista com o doutor Evandro Martins, pneumologista. Doutor Evandro, nós deixamos uma perguntinha no ar. Sim. Ao término da residência... Que o senhor foi aprovado com nota máxima. Então, eu voltei para Manaus, que era o objetivo, né? Sim. E o primeiro emprego foi no Exército, no Hospital Militar. Aham. Que era a época, não sei se ainda é assim, você quando formava na área de saúde, você tinha que se apresentar ao Exército. Uhum. E eu fui integrado como aspirante médico e depois eu fui promovido, quem fica só um tempo, como eu fiquei até segundo tenente. Essa experiência foi maravilhosa. Eu vinha de um médico
jovem, lidando com pacientes institucionais, e aí eu passei a ser um médico em si, né? Certo. Enquanto você trabalha numa estrutura com professor, com supervisor, então ali o seu parecer é o pequeno. Assim. Ao chegar aqui, agora você é o médico, agora você é quem vai fazer o diagnóstico, você é quem vai tratar, é quem vai se dirigir ao paciente. Então foi uma escola maravilhosa, como escola da vida, da prática médica, em que no militarismo você tem a hierarquia, né? Eu era um oficial, aspirante oficial, depois oficial, mas você tem aqueles mais graduados, e à época o comandante militar da Amazônia, né, que era o general Leônidas Illes Gonçalves, a esposa dele foi minha paciente. Olha! Então, assim, eu já perdi medo, aprendi a não ter medo de gente. Já tendo contato com o general, né, que autoridade máxima até na região. Num período de... E assim, e aquilo foi muito bom, assim também como tinha toda a categoria, né, médica. Durante a residência, eu fiz a pós-graduação também em medicina do trabalho. Ah, sim. E isso foi muito bom. Eu fiz porque eu sabia que aqui tinha um mercado. Sim, né, a Zona Franca Zona Franca, o nosso distrito. Então, eu fui médico em empresa do distrito, eu fui médico da companhia de saneamento, depois fui privatizado junto com a empresa, passei para Águas do Amazonas e atuei até 2014. Olha! Né, como médico do trabalho. E também já exercendo a especialidade. Então, eu atuei e atuo ainda, né, desde esse período todo que a gente está se referindo. E o senhor hoje atende somente no consultório? Sim. E o seu consultório fica onde? Tá. Pós-pandemia, eu fui convidado para atender no Pronto-Socorro, ali no Boulevard Amazonas, né, no centro de imagens. Sim. Então, eu estou atuando lá, no Pronto-Socorro, às terças e quintas-feiras, né, atendendo uma agenda que é pré-agendada, pré-marcada. Doutor Evandro, me diga, você referiu à pandemia. A pandemia foi um momento mais desafiador de qualquer pneumologista, né? Sim. O que o senhor viveu naquele momento? Tem várias situações para se descrever da pandemia, né? Primeiro, tratava de uma doença desconhecida, né, sem tratamento estabelecido, e que com a divulgação dos trabalhos, com as necrópsias e estudos publicados, passou-se a conhecer o envolvimento, o dano provocado pelo vírus no organismo. Então, passou-se a saber que era uma doença que atacava os vasos sanguíneos, que atacava o organismo como um todo, o coração, o rim, o pulmão como órgão de choque. Sim, né? mas para quem não era da área da saúde, foi um período de muito estudo, né? A maioria das pessoas aproveitou para estudar. O senhor aproveitou para estudar ou o senhor esteve atuando durante o período da pandemia? Atuei muito, né? E depois eu atuei como um legado que nos deixou, que foi a videoconsulta. Olha! Né? Assim, por se tratar de uma doença altamente infecciosa, com um dano e risco à vida muito grande, por sabermos que a faixa etária era um fator de risco, né? E que ceifou a vida de vários colegas médicos. Não, e da minha família praticamente toda também. Eu perdi mãe, vó, tios.
Pois né? então assim, era uma doença de risco, né? Uma vez comprometido, contaminado, também nós perdemos vários colegas. E assim, eu atendi pessoalmente, né? E também atendi muito via remota, né? E o que a pandemia deixou de lição para a sua vida? Todos nós, ninguém que vivenciou essa pandemia passou sem aprender uma lição, né? O que o senhor diria que foi a grande lição que a pandemia trouxe para o senhor? Bom, tem várias coisas que a gente pode O senhor poderia descrever. descrever uma? Nós convivemos com digamos, o risco da morte, né? De saber que, às vezes, a doença era letal. Aquele paciente também... No início, quase sempre era letal, né? Os primeiros contaminados, sem protocolo. Houve uma confusão, no nosso país teve um conflito muito grande, a politização também do tratamento, vá para casa, né, não, se piorar, volte, e depois... Eu acho que havia um conflito na comunicação, não foi? Sim, mas tratava-se de uma doença, de um agente desconhecido, né? De uma doença que até então não se tinha realmente o conhecimento, a evolução, que se foi conhecendo no decorrer. Isso. E aí que vieram os protocolos de tratamento, a necessidade do anticoagulante, a necessidade do corticoide anti-inflamatório, da necessidade do antibiótico. Então, com esse entendimento, o prognóstico melhorou. Sem dúvida. Melhorou bastante. Eu queria agradecer muitíssimo essa entrevista, muito obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. Peço a você que nos siga no YouTube, Programa Trícia Tadros, e nas outras redes sociais, @Trícia Tadros. Muito obrigada e até a próxima semana.